Boa noite, então, cumprimentando a professora Adriane Udione, que lá está. Queria pedir permissão à professora para, em seu nome, estender os cumprimentos às demais professoras, demais professores, acadêmicos e acadêmicos aqui presentes. Sejam bem-vindos. Com o propósito de contribuir com a discussão sobre a emergência e a consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento econômico, social, ecológico, espacial e cultural, e o posicionamento de pessoas e de organizações nesse novo paradigma, suas contribuições e seus limites, a Unesc, nossa universidade comunitária, que há 46 anos vem contribuindo para mudar o mundo, tem a alegria e o prazer de dar início à cerimônia de abertura do Seminário de Pesquisa em Planejamento e Gestão Territorial. Em sua 5ª edição, o seminário tem foco no tema central Experiências Sustentáveis, que atualmente ocupa lugar de destaque no centro dos debates científicos e políticos, com o objetivo de difundir pesquisas interdisciplinares e debates em planejamento e gestão territorial nas áreas de ciências ambientais, engenharia, arquitetura, geografia e áreas afins. Os eixos temáticos são experiências sustentáveis na arquitetura, experiências sustentáveis nas engenharias e experiências sustentáveis na biologia. Assim, nós vamos dar sequência a essa cerimônia de abertura, convidando a tomarem assento neste palco de honra, representando a reitoria da Unesc, a nossa pró-reitora de Administração e Finanças, professora mestre Kátia Aurora Dalla Libera Sorato. Representando a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e o Laboratório de Gestão Integrada de Ecossistemas Costeiros da Unesc, nós convidamos o professor Dr. Carlyle Torres Bezerra de Menezes. E é com muita honra que nós convidamos ao palco o nosso conferencista desta noite, o professor Dr. Carlos Melo Garcias, por gentileza. Convidamos também o coordenador do Grupo de Pesquisa e Planejamento em Gestão Territorial da Unesc, o professor Dr. Nilson Ivo Ladvig. Nós vamos ter algumas falas antes da conferência. Vamos começar ouvindo o professor Dr. Nilson Ivo Ladvig. Boa noite a todos. Como presidente da comissão organizadora do seminário,
Quero agradecer aos membros da mesa que gentilmente aceitaram e prestigiar o evento. Por outro lado, a realização do evento somente foi possível devido à colaboração da UNESCO e da CAPES e da FAPESC, pelo apoio financeiro e de infraestrutura que nos dá esse respaldo. Nesta edição do evento, contamos diretamente com a participação dos cursos de graduação em Engenharia de Agrimensura, Engenharia Ambiental e Sanitária, Arquitetura, Biologia e Geografia, além do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Hoje posso afirmar, em nome da comissão organizadora, que o evento, na sua 5ª edição, se consolida com os seus objetivos, que é discutir experiências sustentáveis no âmbito do planejamento e da gestão territorial do espaço geográfico sob a ótica interdisciplinar. Temos 3 dias eventos com horários alternativos e transmissão online para atender a todos. Qualquer dúvida pode ser sanada na recepção do evento com relação ao acesso da transmissão online, porque é uma novidade. Todos vocês devem ter recebido, junto com o material, no momento em que fizeram o credenciamento, um chaveiro. Esse chaveiro consolida o nosso layout do seminário, que a partir deste ano sempre será o mesmo. Então, isto já mostra que nós temos uma identidade e que cada vez mais ela está se consolidando. Eu quero agradecer a presença de todos os alunos, porque o seminário foi e está sendo organizado para vocês. Então, não percam esta oportunidade. Meu muito obrigado. Nós gostaríamos de ouvir também o professor Dr. Carlyle Torres Bezerra de Menezes. Boa noite a todos e a todas, né? Em nome do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Ambientais da UNESCO, gostaria de também acolher a todos, desejar um bom evento para todos, bem aproveitado. A programação, inclusive, já aponta nessa direção, cumprimentando, né, a colega, né, a Kátia, né, representando aqui a reitoria, o Nilson e o Garcias, inclusive, também colega de outras lutas, né, que nós tivemos, inclusive, alguns momentos, né, com relação à questão da consolidação do curso de Engenharia Ambiental, alguns anos, e é sempre muito bem-vindo, né? Daqui a pouco ele vai ficar, inclusive, mais tempo com a gente, quem sabe, já é o 2º ano aqui, né? Quem sabe aí dentro do nosso programa, estava conversando um pouco sobre isso, né? A sua contribuição é sempre muito bem-vinda. Então, eram essas primeiras palavras, né? Até para poder a gente dar sequência na programação. Agradeço mais uma vez e que nós tenhamos todo um bom evento, né? Que na sequência, né, vocês todos vão ter, muitos já têm acesso, né? Para a gente dar sequência nessa programação. Muito obrigado e boa noite e um bom evento para todos. Ela representa a reitoria da UNESCO, gostaríamos de ouvi-la, encerrando as falas, a professora mestre Kátia Aurora Dalla-Libera Sorato. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite especial aos colegas aqui presentes, ao palestrante da noite, cumprimento especial aos organizadores do evento, aos professores do programa de mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental. Sabemos que a escolha de um tema central para um evento é algo bastante pensado e que quando se pensa em planejamento de gestão territorial e com enfoque em experiências sustentáveis, está se trazendo algo extremamente necessário e atual para um debate. A gestão territorial, onde se pensa com cuidado em como planejar esta questão e trazendo aquilo que já se está fazendo e pensando naquilo que se pode fazer para o melhor aproveitamento do que se tem, cuidando dos recursos ambientais, cuidando das questões
que envolve toda a sustentabilidade, o ecológico, o social, o cultural, o econômico. Então, neste contexto, o debate, com certeza, é enriquecedor, trará bastante contribuição para o conhecimento de todos. Desejo, então, em nome da reitoria, um excelente evento, uma excelente palestra nesta noite. Muito obrigada. Gostaria agora de convidar, com muita alegria, ao palco, para coordenar os trabalhos de debates, o professor mestre Mário Ricardo Guadanin, da Unesc. Gostaria também de uma breve apresentação do currículo da vida acadêmica do professor Dr. Carlos Melo Garcias. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná. Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, conselheiro estadual de Meio Ambiente e representante titular para grupo de trabalho do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná. O tema da conferência é Experiências Sustentáveis em Ambientes Urbanos. Com a palavra o moderador, então, professor mestre Mário Ricardo Guadanin. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Carlos Garcia. Da mesma forma como o Carlyle colocou, nós já somos conhecidos de algum tempo de outras grandes batalhas na construção de sustentabilidade, também de curso de engenharia ambiental e outras ações na área ambiental. O debate que o professor Carlos Garcia vai fazer hoje me parece que é bastante pertinente no mundo atual, considerando que a migração brasileira se intensificou nos últimos tempos e nós temos praticamente 85% da população residindo no espaço que a gente passou a denominar como cidade. Qual a cidade que a gente quer? Como a gente vai construir essa cidade? Que ambiente nós queremos nesse espaço chamado cidade, onde a vida se produz e se reproduz? Temos que caminhar em busca de uma cidade onde é possível construir a equidade social e equidade ambiental. Como é que a gente vai conseguir respeitar os preceitos e vencer preconceitos, discriminação, reduzir desperdícios, melhorar os sistemas de mobilidade, avançar e conseguir, não só para nós no presente, na solução dos problemas ambientais vividos na cidade, mas também conseguir garantir que essas melhorias de sustentabilidade, essas experiências sustentáveis nas cidades, se perpetuem para as futuras gerações numa sociedade justa e ambientalmente saudável. Acho que é por esse caminho que o professor Carlos Garcia vai possivelmente discorrer, e talvez depois tenhamos um outro momento em que, para chegarmos a esses indicadores de sustentabilidade, em que pese o termo sustentável provocar por si só grandes debates, né, professor Carlos? A gente vai talvez caminhar por necessidades de fazer refletir a nossa trajetória acadêmica e a nossa relação com esse termo sustentabilidade e experiências sustentáveis em ambiente urbano. Como nós faremos isso? De que maneira será feita? Com que dados, em termos de precisão, em termos de relevância, em termos de interpretação, de confiabilidade, de monitoramento, de acessibilidade para todos nós, para os gestores e para a sociedade em geral, e como a gente vai poder, então, estabelecer critérios comparáveis e mensuráveis para indicar um caminho de construção da sustentabilidade. Quero fazer os agradecimentos aos coordenadores e aos promotores e às autoridades universitárias aqui já nominadas, em especial o Nilson, pelo esforço
já no 5º encontro, a gente sabe que promover seminários, congressos é um desafio. Nosso amigo aqui, que já também ombreia esses esforços, a todos os colegas que a gente se encontrou, Carlyle, que já tivemos juntos em outras batalhas e continuamos juntos. Mário, vai ser um prazer voltar a estar aqui debatendo. Eu espero que eu possa motivar o debate. A ideia não é... Infelizmente, eu não tenho a vara de condão para trazer a solução. E acho que, se alguém chegar aqui e disser que tem, a gente deveria olhar com algum olhar, assim, perguntar, né, indagar, até que se possa verificar quanto tem de fundamento dizer que ele tem a solução. Eu acho que nós vivemos numa situação realmente que nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós estamos num ponto de inflexão, o século XXI já começou e nós não podemos parar. Então, eu vou tentar passar alguns slides que vão me ajudar nessa exposição, vou seguir um raciocínio, e quando alguém que está coordenando, eu não vi a pessoa aqui ainda, que pediu a ementa, né, do que eu iria palestrar, e eu vou lê-la, porque eu gostei do que escrevi, mas é a seguinte: desde que há 40 anos me formei em engenharia civil, e eu sempre soube que essa seria a minha profissão e investi muito. Mas ir para a área ambiental, para a área de sanitarismo, foi uma decisão durante o curso. Investir na área de engenharia ambiental foi uma consequência pelo que vivíamos na limitação da que fazer saneamento básico era insuficiente. E aí as oportunidades na vida me levaram a pensar numa engenharia urbana, que foi onde eu fiz o doutorado, e trabalhando lá com a tese de indicadores, que aí vai permitir a gente poder, talvez, aprofundar a discussão. E hoje participo num pós-graduação, mestrado e doutorado, e também tenho orientando de pós-doutorado, na linha de planejamento urbano, mas não o planejamento, só o planejamento. Nós estamos numa fase seguinte ao planejamento, que é aí que as coisas têm que acontecer, que é na gestão urbana. Então, com essa infinidade de oportunidades, eu teci algumas considerações pelas quais quero abordar a questão de experiências sustentáveis em ambientes urbanos. Eu escrevi assim a ementa: a humanidade acordou para o século XXI com uma herança desafiadora. Os desafios decorrentes das mudanças climáticas. Estas palestras têm por objetivo discutir este amanhecer, em um momento de incerteza. Os desafios estão acumulados. Além dos novos eventos ambientais, devido aos efeitos das mudanças climáticas, ventos mais fortes, alterações dos extremos nos regimes de chuvas, mais intensidade nos extremos de calor e frio, as cidades brasileiras devem correr atrás do tempo para atender às demandas com infraestrutura, por exemplo, de saneamento básico, visto que no Brasil, segundo o IBGE, em 2010, 93% da população é atendida com sistema de abastecimento de água. Tenho dúvidas nesse número. 98% com coleta de resíduos sólidos, só que levam não sei para onde. E 60% estaria ligada numa rede de esgoto, um número um pouco otimista, ou muito otimista. A esses dados convém fazer ressalvas. Praticamente todas as cidades, com exceção de algumas das maiores cidades do Brasil, têm os resíduos coletados lançados em lixões, com agravante que nem todo esgoto coletado é tratado adequadamente. Até cobro quando coleto, mesmo sem tratar. É um desmando. Drenagem urbana nem aparece nas estatísticas, dado o completo abandono desse serviço em praticamente todas as cidades, onde o que existe são precárias redes coletoras executadas, na maioria dos casos, sem projetos adequados. É impossível iniciar uma classificação de cidade sustentável se não houver a universalidade do atendimento com saneamento básico. É fundamental. Não existe cidade sustentável que não tenha 100% do saneamento. Esse é o primeiro desafio. Acumulam-se, assim, enormes desafios em diversas áreas, tais como
mobilidade urbana, habitação social, saneamento básico, energia, segurança, equidade social, saúde, lazer, acessibilidade, defesa civil e outros decorrentes das interfaces entre esses serviços. Entre estes, destacam-se especificamente problemas de ocupação por invasões em áreas ambientalmente sensíveis, caracterizados pelas favelas, que exigem esforços públicos de atendimento com programas de habitação social. Nessas áreas ocorrem frequentemente enchentes e inundações que colocam em risco vidas humanas e representam elevados dispêndios econômicos. Estudos demonstram que, enquanto os poderes públicos não estancam a repetição destas situações, ficam prejudicados de investir em ações mais eficazes que resultem em benefício de todos. Então, com este preâmbulo, é que eu gostaria de abordar experiências sustentáveis em ambientes urbanos. Quero reconhecer, Nilson, por isso estava falando, o esforço que deve ter sido para chegar nessa imagem de representação. E, por vezes, eu fiquei olhando para essa imagem, para tentar captar toda a mensagem que aí estava registrada. Eu desafio, e acho que todos deveriam dedicar tempo, olhando para essa imagem, fazendo uma reflexão, procurando se encontrar em qual delas você se encontra, em qual delas você se enquadra, como você se interrelaciona entre todas essas situações representadas nesse símbolo que foi muito bem elaborado. Ele tem muitas mensagens. Tomara nós consigamos equacionar todas elas. Esse elenco que aí está, eu acabei de ler, né? Quais são os desafios, então, para que a gente chegue nesse cidades sustentáveis? Então, eu vou comentar um pouco sobre cidades resilientes, cidades sustentáveis, sobre a questão da mobilidade urbana, habitação, saúde, lazer, segurança, infraestrutura, energia, equidade social, acessibilidade, defesa civil. Mudança climática acaba o que fazendo? Agravando tudo isso. Se antes, quando não tínhamos a percepção de que havia algum efeito maior que afetava todos esses serviços, ainda assim esses serviços não eram completos e não bem atendidos para toda a população, imagine agora que nós estamos entrando e sentindo cada vez se agravar os problemas. Então, os desafios são maiores. Mas uma coisa que fica clara é que, por mais que você equacione o problema, ou identifique qual é a questão para se ter o almejado, ou a almejada, ou a desejada, ou, diria, aquilo que nós temos direito de ser uma cidade mais sustentável, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos valorizar banco de dados, informações, e nós precisamos medir. Teremos que construir instrumentos de medição. Sem instrumentos de medição da performance, do resultado dos esforços que a sociedade faça nessa direção, nós não conseguimos entender cada passo que formos dar. Todas as profissões precisam ter um elo de ligação. Então, um bom instrumento, um banco de dados bem estruturado e um sistema de avaliação que considere as informações todas que contém nesse banco de dados vai ser o elo de ligação do diálogo entre as diversas profissões, que sem esse vai ser muito difícil fazer planejamento e ainda fazer gestão das cidades. Eu poderia ficar aqui discorrendo sobre vários sistemas de avaliação, mas só para facilitar, eu coloquei esses 4, 5. O IBEU, o Observatório das Metrópoles, o IDH, os 8 metas do milênio, cidades sustentáveis e cidades resilientes. Talvez todos tenham conhecimento, só vamos dar uma passada um pouquinho para ver como é que está isso. A minha preocupação é a seguinte: nós entramos no século XXI. Nós estamos no ano 2014, passando para 2015, e eu digo a vocês que, quando eu fiz a tese de doutorado, em 1992, haviam informações que geravam expectativas de um ano que terminaríamos um milênio e voltaríamos a atenção para outro. E aí? Como é que nós
imaginávamos que seria esse novo ano, esses novos 100 anos, ou como nós vamos mudar para tal do século XXI. Eu nasci na metade do século XIX, então vocês podem imaginar mais ou menos como é que a gente se sente. Na minha época não tinha nem torneira na casa, era tirar água de um balde de um buraco feito no chão, tal qual se utilizava como banheiro, outro buraco. E hoje tem todo um conforto, temos toda uma estrutura, temos muito conhecimento, e as cidades continuam com os rios poluídos, com lixo, com esgoto. Então, alguma coisa está errada. Nós nos acumulamos dentro de um ambiente, de um espaço muito pequeno, temos conhecimento, mas não temos processos decisórios e nem tornamos nele as alternativas principais que seja voltado ao bem-estar e à saúde da população. Esses elementos, ou esses indicadores, buscam medir isso, buscam dar essa informação, a despertar na sociedade de que algo vai mal, que é preciso estabelecer desafios. Nós não podemos ficar em berço esplêndido. Eu acho que é muito bonito dizer, mas eu acho que não está muito esplêndido, não. Os desafios são muitos. Para a gente que vive numa cidade aqui no Sul, a gente até vive uma realidade boa, algumas dificuldades, mas o Brasil, pessoal, é muito grande. Eu conheço todo o Brasil e conheço praticamente toda a América Latina. Realmente os desafios são enormes. A equidade social é uma coisa que está só no papel. Então, o IBEU é um índice de bem-estar humano. Foi construído por um observatório e se baseia apenas em 3 indicadores. E caracteriza algumas informações e ele mostra uma realidade, um trabalho que foi aplicado em todo o Brasil, e o pessoal é muito sensível a contatos profissionais que queiram se dedicar a contribuir ou participar nesses estudos. O IDH, a Organização Mundial da Saúde, construiu esse indicador já pensando na passagem do ano 2000 para o ano 2001, 2002, 2003, e eles, é simples, mede educação, acesso econômico, distribuição de renda, e o terceiro, como é que é mesmo? Educação, saúde, não é isso? Longevidade. Pois é, aqui no Sul, a cidade de Feliz, né? Foi uma cidade que despertou o interesse da Rede Globo, e eles foram lá ver por que aquela cidade tinha o maior IDH do Brasil, né? Logo que aplicaram IDH. Eles encontraram pessoas muito simples, com aqueles chapelão grande no sol, aqueles gringos grandes, italianos, tocando uma carroça. Eu disse, poxa, mas como é que esse pessoal daqui tem um IDH tão grande? Aí eles perceberam que naquela cidade não tinha analfabeto, que a expectativa de vida estava acima de 70 e poucos anos para 80 anos, né? E que todos tinham acesso, tinham boa saúde, e ninguém, não existia pobre na cidade no sentido dessa pobreza extrema. Então, uma lição para todos nós. O pessoal do desenvolvimento econômico, e aí a FIEP e as outras federações das indústrias, agora já existem não mais os 8 desafios do milênio, mas já 10 desafios do milênio. Espero que eles não ponham 12, quando não fazem 4, né? Mas que traz também uma preocupação de buscar a eliminação da fome, a erradicação da pobreza extrema, né? Pessoal, é um documento que foi feito em 1992, na Conferência do Meio Ambiente, a segunda do mundo, a primeira foi em 72, foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. 179 países assinaram um documento que tem que, por princípio, tudo que se quer falar sobre desenvolvimento sustentável. E o que nós estamos buscando outro documento? Se esse é um documento universal de todas as nações, aí fazem uma Rio+20. Foi no Brasil também, Rio de Janeiro. Qual era o mote? Queriam falar de economia verde, mudar o foco, porque não foi feito nada nos 20 anos. A Europa toda, para eles, não é novidade a Agenda 21. Tenho certeza, se o público fosse qualquer público de universitários da Europa, todos teriam levantado a mão. Toda a Espanha, todas as cidades têm Agenda 21. Os lugares mais desenvolvidos têm Agenda 21.
Então, acho que nós estamos precisando acordar. É esse o sentido que eu quero provocar. Acho que não precisamos mais de conceitos, nós temos muitos conceitos, o que falta é fazer. Cidades resilientes. Volta à ONU e faz mais uma provocação. Aqueles acidentes extremos que acontecem, não só inundações, deslizamento, vendavais, os extremos estão aumentando demais. Aí cria um termo, cidades resilientes, cria princípios para tentar enfrentar essa situação. Alguém já fez algum trabalho utilizando isso? Pois é. Está disponível. Isso aí, alguém tem relação aqui com defesa civil? Exato. Então, nós precisamos, urgente, estar com a defesa civil. Okay? Esse pessoal está muito sozinho. Não pode ser chamado só depois do acidente. Nós temos que fazer antes do acidente. Então, aí tem alguns passos, como se organizar cidades resilientes. Esse programa, o pessoal pode, a cidade pode ser uma cidade que entra dentro de todo esse rol de passos, uma situação, e ela se candidata a ser uma cidade de referência, cidade resiliente. Nós podemos pegar a nossa cidade, fazer trabalhos nela, e entrar em contato com a ONU e dizer, bom, nós queremos um carimbo, nós queremos aparecer numa relação internacional que essa cidade aqui está fazendo esse esforço. Então, aí coloquei alguma coisa sobre... existe referencial para se construir sistemas de indicadores. Estes que eu passei foram todo um conjunto de referenciais com variáveis, com unidades de medida, que são os instrumentos para se construir indicadores, para medir sustentabilidade. Porém, eu volto a insistir, já falei de outra vez, a questão dos rios urbanos. Sempre que perguntarem para mim qual é o principal indicador que eu vou referenciar para dizer se a cidade é sustentável, eu vou pedir para olhar um rio da cidade. Enquanto eu tiver um rio sujo, essa cidade não pode nem pensar em se candidatar a ser uma cidade sustentável. Porque ela é insustentável. Ela é insustentável porque ela não tem saneamento básico. E o rio está sujo porque não funciona ou o sistema de esgoto, ou o sistema de drenagem, ou o sistema de varrição, coleta de lixo. Tem muitos fatores que contribuem para essa sujeira do rio, mas principalmente porque as pessoas não cuidam da cidade. Tem um site ali, isso aí é o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram 2 seminários internacionais, isso consta nesse site, esse livro, Revitalização dos Rios no Mundo, e aí vocês vão encontrar a história de tudo aquilo que a gente vai falar, do Tamisa, do Sena, de todos os rios do mundo, e a gente assistiu palestra dos responsáveis, e nós, na outra vez eu mostrei aqui uma carta de Curitiba, né? Nós continuamos brigando por rios limpos. Parece uma coisa incrível, né? Em pleno século XXI, a gente ainda brigando por uma coisa que deveria ser natural. Agora, como é que nós vamos brincar de fazer rio limpo? Sabe aonde que aparece esse monte de sujeira? Nas estações de tratamento de esgoto. Isso aí foi feito pela Sabesp, um estudo, o que chegava junto com o esgoto nas estações de tratamento. Quando os esgotos são ligados às galerias de águas pluviais, quer dizer, ligações clandestinas, tudo isso vai parar nos rios. Aí não há rio que aguente. Né? É fedentina, é entupimento de galerias. Então, o sistema não funciona porque a cidade não funciona. Então, vocês viram, isso aqui saiu no sistema de São Paulo. São Paulo teve uma situação que, alguns anos atrás, o pessoal ia andando numa rodovia dentro da cidade e, de repente, 4 carros caíram numa cratera. Foi chamado, a partir daí, de catacumbas urbanas. Eles têm mais de 300 rios entubados em galerias e está apodrecendo toda a casca, toda a parte superior das galerias e está começando a criar uma situação de calamidade dentro da cidade de São Paulo. E aqui eles inventaram o tal de experiências sustentáveis lá, rios invisíveis. E eles estão mapeando. Então vocês podem entrar no site, dar uma viagem bonita aí, de ver o que eles estão fazendo, colocando plaquinha em lugares dizendo, aqui tem um rio. E dizem todas as características do rio que passa ali embaixo. Se todas as cidades fizessem isso, nós íamos chamar a atenção das autoridades e ver qual deles teria coragem
de romper, botar o rio à amostra novamente. E aí eles têm toda uma série de sugestões, de coisas que vão ficando ali na placa, e o cidadão diz, estou passando sobre um rio. Hoje, circulando por aqui, eu passei numa galeria e escutei um barulho de água correndo, e olhei, era uma boca de lobo enorme na beira. Digo, olha, só pode ser um rio entubado, porque hoje não está chovendo, para aquele borbulhar que estava passando, já era muito mais do que se fosse esgoto clandestino. Portanto, era um rio entubado. Então, aí, esse mapeamento mostra tudo, as veias, o que existe de recursos hídricos que a cidade de São Paulo está assentada sobre ela. Um dos problemas que nós estamos enfrentando é que nós estamos alimentando, com esse descuido nas cidades, nós criamos um lugar maravilhoso para os ratos viverem. É o lugar de habitat, proteção, reprodução, e ainda vamos alimentar eles com toda a poluição que nós colocamos, com o destino errado dos esgotos e o destino errado dos resíduos sólidos, que é a comida principal deles. E a proliferação de ratos, pessoal, está preocupando muito nas cidades. Eles promovem, nós tínhamos elencados, vimos uma declaração que tem 55 doenças associadas a ratos. Algumas foram erradicadas, já nós estamos em 13, né, Marina? 15 doenças que a gente tem certeza que estão acometendo a população. Curitiba, só na bacia do Rio Belém, teve um ano que tivemos 100 casos de leptospirose. E todo ano tem mortes por leptospirose. Pode isso no século XXI? Mas, olha, isso aqui é o Córrego Arrudas, Ribeirão Arrudas, dentro da cidade de Minas Gerais. Eles foram fazendo esse canal e botando escora e levantando as paredes, mas daí eles chegaram a um ponto de levantar a parede que levantou mais alto que a rua. Daí a água não coube dentro do canal e começou a escoar na própria rua, levando tudo que tinha por diante. Eu acho que eu dei cursos de drenagem, uns 3 ou 4 nessa cidade, e sempre nós estávamos falando, pessoal, vocês têm que parar de tentar entubar o Arrudas, vocês têm que deixar ele circular por conta, e nós temos que começar a fazer uma outra visão, uma outra forma de construção de drenagem, mas uma drenagem do século XXI. Essa figurinha está só para tentar tirar um pouco dessa confusão, que o pessoal fala enchente, né? Daí depois alguém fala que é alagamento, outro fala que é inundação. Então essa figurinha é só para dizer quando é o escoamento normal, quando que se classifica como uma enchente, quando se diz que é um alagamento e quando se diz que é uma inundação. Okay? Não é nossa, isso aí é um trabalho da Defesa Civil São Paulo, é isso, né, Alessandro? Bom, essa figura aí só tem a missão dentro desse conjunto de dizer o seguinte: qual é o problema, então, desse serviço que nós temos que ter sustentabilidade? Nós estamos construindo a cidade, estamos impermeabilizando, estamos produzindo mais chuva pela mesma intensidade de precipitação. Então, o volume de água que tem que se escoar é maior. E a gente quer que a natureza tenha capacidade de escoar isso. Daí nós entubamos os rios. Daí não tem capacidade. Então é preciso fazer alguma coisa diferente. Não adianta ficar largando o rio, retificando o rio. Isso é um pecado, isso é um erro. Você não vai parar nunca de mexer no rio e nunca vai encontrar solução. Você tem que dar a solução da cidade. Então, algumas experiências nessa direção comentam sobre bacias de retenção, bacias de detenção. Esse aqui é um parque, então um lago, que é a bacia de retenção. Se ele fosse seco, seria a bacia de detenção. Isso aqui é em Tóquio, né? Isso é enorme. Tóquio fez uma bateria ao redor de toda a cidade de sistemas com bombas. Eles remanejam as águas quando chove, de forma que não haja inundação na cidade de Tóquio. É isso que a gente quer dizer. A cidade tem que dar conta do que ela produz a mais, porque a natureza não tem condições de aguentar uma concentração de população de tal magnitude. Se as pessoas querem viver 85% da população do país dentro de ambientes denominados cidades, a cidade tem que dar conta da demanda que ela mesma faz em termos ambientais. Ela tem que inventar a situação de solução e não achar que o meio ambiente vai resolver alguma coisa.
O meio ambiente não tem capacidade de sustentar essa absurda concentração de pessoas. Mas é bom morar nas cidades, nós vamos ter melhor qualidade de vida, ok, mas nós vamos ter que fazer o investimento prioritário em sustentar essa concentração. Esse, mais ou menos, que eu estou querendo defender. Então, algumas coisas já se fazem. Fazem sistemas de infiltração e não sistemas de condução de águas de chuva. A água de chuva tem que ficar onde ela choveu, onde se precipitou, e não ficar botando num tubo, acelerando ela. Vai acelerar e levar até aonde? Alguns modelos. Aí vem o pessoal da construção civil. Aí já é questão de bairros sustentáveis, vizinhanças sustentáveis, prédios sustentáveis. Tem vários tipos de sistemas, né? E o Brasil está começando a fazer isso. Mas, por incrível que pareça, o maior consumidor de cimento no Brasil é a pequenas reformas nas casas. Então, o maior produtor de resíduos de construção civil nas cidades são as pequenas reformas nas casas. E sabe onde é que eles colocam esses resíduos? No primeiro terreno baldio que tiver do lado. E não há jeito de mudar isso. Eu tenho um orientado de doutorado que está fazendo exatamente esse estudo. Aí vem em conta da 12305, aquelas outras histórias sobre a questão de resíduos nas cidades. E na pesquisa dele, nós tínhamos que fazer uma base para tentar entender sob que condição a população colaboraria para nós não termos mais resíduos de construção civil lançados em terrenos baldios, tal botaforas, né? Na pesquisa que ele acabou de fazer, numa cidade que nós estamos aplicando a tese, nenhum morador, nenhum fazedor de lixo de construção civil se dispôs a colaborar em modelo qualquer que seja e dizia, eu não levo meus resíduos a 100 metros para fazer nenhuma deposição. Eu jogo no primeiro terreno baldio, se não jogar na calçada, e isso é um problema da prefeitura. Pessoal, se pegar as leis, a 12305, se pegar a lei 10.257, do Estatuto da Cidade, pegar a Constituição, está lá, participação da comunidade, envolvimento da sociedade, definição em comissão, em comitês e não sei mais quantas, para quê? Se a pessoa, nossa educação, a nossa sociedade, a nossa cidadania não é de colaboração. Nós estamos muito mal acostumados, nós não entramos no século XXI. Nós precisamos entrar no século XXI, nós precisamos ter consciência de que se cada cidadão não fizer sua parte, não tem governo que tenha recurso para fazer. Não existe dinheiro suficiente para fazer tudo. Nós temos muitas dívidas velhas, nós temos muitos passivos, nós temos muita situação que ficou para trás. E não há dinheiro que consiga recuperar e fazer tudo aquilo que não foi feito, e aí se colocar no momento de fazer aquilo que cada dia seja necessário. Nós temos acumulado dívidas ambientais muito grandes. Então, nós temos que fazer uma outra sociedade, nós temos que discutir isso. É um novo paradigma, é uma nova situação. É preciso somar os esforços de cada cidadão. Isso aqui é muito bonito, nós estamos trabalhando, nós estamos tentando, por exemplo, construir bairros sustentáveis como instrumento de solução. Cidade sustentável como instrumento de solução. E é isso que talvez vai movimentar aqui uma discussão. Que modelo podia ser esse? Então, aí tem, dentro do LEED, vocês vão encontrar tal de vizinhança sustentável. Eu queria fazer parte dessa vizinhança. Mas algumas coisas começam a aparecer. Aqui, Jaime Lerner, que é o arquiteto que fez aquela revolução do sistema de Curitiba, que ficou em berço esplêndido e não se atualizou. Espero que os colegas, não sei se estão aqui já os colegas do IPUC, que vão debater amanhã, possam comentar um pouquinho o desafio que é fazer o novo plano diretor de Curitiba, porque aquela solução que ele fez lá em 75 já estão sendo superadas. Estão tendo que se reinventar. E Curitiba está tentando se reinventar. E se tudo der certo, vai se reinventar sim. E ela está trabalhando nesse sentido. Mas esse projeto aqui, não sei se tiveram contato, é a proposta que a equipe de Jaime Lerner, na cidade
de Pelotas, né? Contratou os serviços deles para fazer uma proposta de um quarteirão sustentável para 10 mil pessoas. Isso vai ser implantado. Já está em fase de, eu acho que, licitação. E aí é autossuficiência num quarteirão. Tomara que implante, tomara que tenha uma universidade por trás. Porque se não tiver um grupo de pesquisa, se não tiver alguém monitorando esses resultados, conversando com as pessoas, registrando os desafios, registrando o que não funciona e o que funciona, por que funciona, aí nós poderemos ter um resultado de um efeito de multiplicidade de coisa boa. Ou não fazer mais se não for bom. Essa ideia aí, eu digo a vocês, eu nunca fui muito adepto disso. Eu não acredito muito que a solução seja os telhados verdes. Vou dizer assim, ajuda. Mas é que está virando uma coisa muito perigosa. Porque o custo dessa construção, para sustentar toda essa parafernália de terra e área verde e irrigação, não sei se não poderia fazer um investimento melhor de uma outra solução bem mais em conta. Essa experiência, então estou passando algumas experiências que eu sei, que eu vivi, e essa aqui foi uma das que eu mais vivi na década de 80. Foi a experiência de, será que nós conseguimos ter instrumentos na cidade de forma a consumir menos água? A década de 80 foi muito difícil para nós, né? Economicamente, nós vivemos uma retração, nós vivemos um desafio de continuar sobrevivendo, nós na universidade, pior ainda. Mas foi uma década de que aconteceram algumas coisas. E uma delas foi esse aí. Nós conseguimos implementar no Brasil uma coisa boa. Mas essa coisa boa só aconteceu porque houve uma intenção, porque houve uma colaboração onde todos colaboraram. Todos. Inclusive as indústrias. Porque elas podiam ter dito, eu não faço isso. Pronto, não teria acontecido. Elas não tiveram pressão social, não tiveram pressão econômica. Eu lembro que nós participávamos no ONG Água e Cidade, da qual eu fui presidente também, participamos ativamente pela ABRA, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Nós visitamos empresas produtoras, nós estivemos junto do Instituto de Pesquisas de Edificações do IPT, onde essas experiências eram feitas. E tudo indicava que de 28 litros para uma descarga numa válvula, numa caixa de descarga de um banheiro, era possível fazer isso com menos de 3 litros. E o Brasil começou a trabalhar isso. E nós passamos a adotar um sistema entre 5 e 6 litros. Mas, infelizmente, na primeira aplicação, foi colocado em Curitiba, ou naquela região, em um conjunto habitacional do BNH, antigo BNH, que era para pobre. E aí, pessoal, já estava tomando o slogan de economia de água é para pobre. E aí a coisa morreu, levou quase mais 10 anos para dar certo. Para tirar aquilo, ó, não é para pobre, é para todos. Então tem que ver, às vezes parece uma coisa assim, isso aí foi simples, né? As indústrias chegaram e saíram fazendo. Tem muito estudo e muita pesquisa, e deve-se muito ao IPT, tudo que foi feito, que funcionou sim o sistema, com muito menos água. E o vilão, que era tão consumidor de água, hoje nós damos ao luxo, né, de ter 2 botões numa caixa de descarga, e aí aperta um, aperta o outro, ninguém se dá conta mais. Mas essa é uma das grandes invenções que deu certo. Uma das poucas mais boas que deu certo. Essa é uma experiência sustentável. Então, vamos lá, experiência sustentável não precisa ser um supercomputador. Provavelmente vocês são muito ricos em ideias, ponham em prática. Água de chuva. No dia que Curitiba lançou a lei, que era obrigada a condomínios a fazer aproveitamento de águas cinzas e águas de chuva, eu estava promovendo um seminário junto com a ONG Água e Cidade, com a ABS, com o pessoal da ABS, com o pessoal do IPT, o pessoal da Universidade de São Paulo, na Câmara Municipal de Curitiba. E o presidente da Câmara estava na nossa reunião, nós estávamos formando uma mesa, e ele foi chamado porque a imprensa estava dando em cima, porque havia uma choradeira de todos os produtores de edifícios da cidade de Curitiba e do Paraná, já dizendo, achando que a coisa ia se espalhar,
de que eles iriam gastar mais 15% a 17% do custo da edificação só para fazer o sistema de coleta de águas cinzas, para retratar e consumir água não tratada em vasos sanitários. Aí veio a imprensa, me entrevistou, e eu defendi com unhas e carne que sim, tinha que fazer isso, e que os 15% estava errado, não passava de 1%. E nem dava 1%, não chega a 1% o custo. Foi provado. Num debate aberto na televisão, presidente Sinduscom e outros, a pessoa chega e diz, olha, meus filhos, Deus o livre, dá uma... onde é que você viu usar água não tratada para dar descarga em vaso sanitário? Se eles mexerem naquela água lá... Digo, eu criei 3 filhas, elas nunca puseram a mão lá dentro. E tem mais, tem prova que mesmo dando a descarga num vaso sanitário com água potável, a água que fica dentro do vaso tem 3.000 coliformes. Façam essa experiência. Portanto, a água que fica dentro do vaso não é potável. Nunca poderá ser, mesmo que a descarga seja com água potável. Qual é o problema de dar descarga com água não potável? Vejam os desafios. Cada mudança dessa significa, parece que é um gigante que está atrás, né? Parece uma tonelada de coisas que põe em cima da cabeça da gente e diz, olha, não faça isso. Vocês precisam ver os e-mails que eu interceptei por acaso, eles erraram numa discussão e mandaram o e-mail dessa discussão, caiu na minha caixa. Eles estavam me execrando porque eu tinha defendido a ideia. E hoje todo mundo aplaude, né? Então, pode ser que a ideia criminosa, a ideia absurda de hoje, venha a ser a ideia da solução do futuro. Acreditem na tua solução. O volume de resíduos da construção civil é um absurdo. E a construção civil está sendo pressionada, está sendo fazer o PGRS, Plano de Gestão de Resíduos, mas faz o plano e meio que deixa para lado. Tá? E a gente tem que estar em cima. E isso aqui é uma massa que funciona 1000 vezes melhor do que a argamassa. E eu perguntei para eles, conta no site deles, até eles se dispuseram a vir aqui, eles estão à disposição, se quiserem chamar, é só chamá-los, e eles vêm aqui e põem a cara para bater. Eu não conheço eles. Eu não estou fazendo propaganda. Eu estou dizendo, existe uma perspectiva de uma solução. É preciso que se pegue isso aqui, se faça estudos sérios, independentes, não da empresa. E vale a pena fazê-lo. Porque, agora, alguém chega e fala, mas os resíduos que vêm daí vão ser resíduos tóxicos, o que é que eu vou fazer com a bisnaga? Eu digo, sim, você tem solução? Você já pesquisou? Não, mas então por que você tem a ideia negativa? É só porque é do contra? Vai continuar tirando areia dos rios? Ou será que dá para fazer de uma forma diferente? Essa é a ideia que eu quero passar. Eu não quero fazer propaganda da massa, mesmo porque tem 2 ali, né? A verde fixa e a outra Dundum. São massas de assentamento de tijolos. E olha, é bem melhor do que aquela argamassa que a gente está acostumado a fazer com cimento. Isso aqui é uma ideia de um site aí sobre inovação. Eu trouxe algumas coisinhas aqui agora, eu queria comentar. Nós podemos ter desenvolvimento tecnológico que permita desenvolver cidades sustentáveis? Eu acho que sim. E no Brasil está muito bem também. O Brasil tem princípios de ciência e tecnologia. Aos poucos nós estamos tornando um pouco mais robusto. Não está tão bom, mas já estamos um pouco mais robustos. E nós temos condições de desenvolver, desde que as pessoas passem a acreditar e fazê-la, a usá-la. Mas se eu continuar pedindo para o cidadão que ele deposite o resíduo daquela reforminha da casa dele num lugar adequado e ele diz que não leva, eu não consigo resolver. Aí tem que partir para o bruto, né? Para a brutalidade. Se você não levar, vai ser multado. Parece que é só assim. Se pesar no bolso, funciona. Será que nós vamos ter que continuar sendo assim? Isso aqui é um exemplo simples. Com uma cobertura como essa, os pesquisadores demonstram que a captação de energia, você pode circular o dia inteiro com esse carro. Você deixa ele um período ali carregando, tá? Ele tem acumuladores, né? Então você capta a energia de dia, guarda o carro ali embaixo, deixa carregando e você tem energia. Então, essa questão está evoluindo muito. Nós tivemos lá em Curitiba, nós fomos sede da ABENS, Associação Brasileira de Energia Solar, na década de 80,
Nós trouxemos, discutimos e participávamos nisso, e a gente pode, hoje não tenho mais esse contato, mas a gente sempre está atento, evoluiu bastante. Eu acho que nós já temos algumas coisas que começam a funcionar. Por exemplo, a ANEEL põe recursos, e as empresas de saneamento, de energia, premiam, e os prêmios são bons, para quem se candidata e está aberto o edital, para o prêmio Economia de Energia. No Paraná, a Copel faz isso, e tem acontecido coisas boas. Vale a pena olhar esse edital. Será que nós não temos ideias boas? A ANEEL está fazendo isso. Será que não estava na hora da gente cobrar também do pessoal da ANA? Fazer a mesma coisa? E já tem alguns prêmios assim, né? Todos nós estamos nos dando conta de que há uma certa energia nessa direção, aproveitando a cacofonia aqui da energia elétrica, que induz a população a escolher novos produtos que sejam mais econômicos, que gastem menos energia, que satisfaçam suas necessidades sem um consumo ambiental tão elevado. Eu acho que já está acontecendo. Parece que agora não existe mais a produção daquelas lâmpadas incandescentes, né? Poxa, eu não lembro de ter sonhado, porque eu não tinha nem lâmpada em casa, depois que passei a ver lâmpada. Depois, ver essas lâmpadas eletrônicas, né? E agora vem LED, não sei mais o quê. Então, o pessoal da energia, eles estão evoluindo. Nós é que não conseguimos evoluir em algumas coisas, que nós continuamos fazendo estruturas faraônicas, monstruosas, de dimensões elevadas. Aqui apareceu, naqueles sites que eu falei de inovações, um material que é célula solar de dia e tela à noite. O pessoal está dizendo que daqui a pouco eles vão botar uma película em todas as janelas, e já existe a tecnologia, de forma que durante o dia todas as janelas serão captadoras de energias e que poderá ser suficiente para gerar toda a energia necessária de um prédio de escritórios. Quanto é que nós estamos imaginando que nós podemos contribuir nessa direção? Esses inventores estão desenvolvendo um tipo de asfalto que será permeável. Essa bicicleta, então, para mim, ela é ótima. Vocês viram a dimensão dela em relação à maçã? Essa bicicleta pesa 7,5 kg. E eles estão preocupados em reduzir o peso, o custo, e ainda fazê-la elétrica, com energia solar. Isso já existe no mercado. Você pode botar no carro, ir para algum lugar, com uma maleta, aquelas antigas 007, cabe essa bicicleta dentro. E essa aí é toda feita de um material altamente resistente. Isso aqui é outra experiência que eu vivi também na década de 80. Porque vocês estão vendo ali um barracãozinho feito de madeira, lá no fundo tem uma carreta puxada por uma caminhoneta dessa, antigamente Toyota, sei lá o que é, F1000. E aqueles montes que aparecem ali são leiras de parte orgânica. Isso foi feito dentro do campus da PUC. E essa experiência nós trabalhamos 2 anos, coletando lixo de 2 bairros, com um telefone 156 direto nos nossos ouvidos, em que o cidadão, quando a coisa não funcionava, ligava direto na sala da gente e batia em 15 instituições associadas da Prefeitura de Curitiba, e era uma coisa maluca. E eles saíam com essa carreta, coletavam resíduos, pediam para as pessoas separar. Era uma associação de 23 moradores daquela favela que fica ao fundo, que hoje cobre todos aqueles morros lá. Favela Vila Pinto, ao lado da PUC. Hoje é chamado de Vila Pinto, só, não favela. Nós trabalhamos e reestruturamos ela durante 2 anos. E esses 23 moradores fizeram uma associação. E durante 2 anos isso funcionou. Essas leiras aí, a partir dos 100 dias que a leira existia, viravam solo detrítico, igualzinho terra, sem nenhuma diferença, bastava peneirar. E o pessoal começou a querer... Olha, consumiu mais do que a gente produzia, porque esse era um projeto piloto. Aqui nasce, em 1985, o programa Lixo que não é lixo em Curitiba, que é o tal do Separe, que atende 20% da necessidade de Curitiba. Os outros 30 e poucos % são só os catadores. Por incrível que pareça, pessoal,
apesar da 12305 exigir que se inclua, etc., eu acho que é incrível o pessoal, por sobrevivência, desenvolveu algo que, sem a sociedade apoiá-los, eles, por livre e espontânea pressão, porque tinham que comer, eles começaram a catar lixo reciclado, e esse sistema, que é público, não consegue fazer o serviço melhor do que os catadores fazem na cidade de Curitiba. Portanto, vamos escutá-los e conversar com eles, porque talvez eles tenham aquele espírito de cidadão que nós não temos. Agora, também, esse aqui é o sistema da Evanc, né? Que é totalmente sofisticado. Isso aqui foi feito na reunião econômica que foi em 88, em Portugal, que eles construíram um barco como se fosse uma caravela sobre o rio Reno, e aí eles aplicaram esse sistema a vácuo dentro daquela conferência que coletava todos os resíduos. E aí o pessoal da empresa conseguiu implantar em Barcelona, na Argentina já tem, no Brasil não tem lugar nenhum. A gente fala algumas cidades, cita algumas cidades de boca cheia, essa cidade é sustentável, essa cidade é a melhor cidade do Brasil, mas não sei, se colocar os nossos medidores, aí nós podemos discutir e nós vamos ver se são ou não são. A cidade que mais se aproxima dessas ideias, que a gente pode ir lá estudá-las, é Barcelona. Agora, um sistema desse aqui custa caro. Mas custa caro em relação ao quê? Bom, aqui, mesmo aqui perto, em Florianópolis tem, em São José tem, já essas estações que são multiambiental, vamos dizer assim, o ecoambiental, onde as pessoas levam os resíduos e já colocam em baias, né? É isso que nós estamos tentando dizer o seguinte, aquilo que preconiza a 12305 e alguns manuais sobre isso, precisa botar muito em prática. E a gente precisa monitorar isso aí bastante. Eu não consegui contato com o pessoal aqui de São José e de Florianópolis para ver quem está monitorando, qual é o banco de dados que está sendo construído, para que a gente possa repetir situações que tenham sucesso. Porque para nós, lá naquele estudo que eu estou orientando o doutorando, nós não estamos encontrando muita facilidade e nem muita expectativa que isso aí venha a funcionar contendo. Dentro da situação que, se pedir para a população colaborar, eles não vão colaborar. Na Europa, ninguém pede para o cidadão colaborar, não. Ou o cidadão colabora, ou ele paga uma multa muito alta, porque ele não fez o que tinha que fazer. É outra história. Então, aí alguns exemplos. Na Espanha, né? O pessoal fazendo a mesma coisa. E lá funciona, mas dentro desse espírito. Se não funcionar, o sujeito paga uma multa. Então, ele tem que levar. E aí eles têm alguns outros modelos, em Madrid, e eles têm o chamado pontos limpos móveis. É um caminhão que eles põem em lugares estratégicos, e nesse caminhão, as pessoas já sabem que aquele caminhão, antecipadamente, vai estar naquele lugar, e eles passam a fazer isso. Pois é, não parece para mim uma solução tão assim, enorme, tão ruim, tão sofisticada, que nós não possamos pegar um caminhãozinho, botar uma caçamba dessa e sair por aí fazendo. Me parece que o que nós não fazemos é querer resolver o problema. Aí é outra história. Dentro da mobilidade urbana, nós temos muita coisa acontecendo. E o termo mobilidade urbana é bem recente. Porque antes se falava trânsito, pessoas em trânsito, transporte coletivo, e dele abrir rua, né? E olha, pessoal, pelo que eu vejo, assim, não adianta ficar expandindo, abrindo rua, alargando rua, que não vai resolver nada. Eu acho que o problema é como nós nos comportamos em relação à demanda do próprio serviço. Então, nesse sentido, eu gostaria de comentar aquela coisa que apareceu na primeira foto, que eu já falei uma vez, que é dos rios urbanos. Isso aqui é o DCU, mas só para dizer que a gente, quando teve com o Mo, que foi o autor da ideia, de que ali, na esquerda, aparece uma foto com um elevado, que eles já tinham coberto o rio, fizeram aquele elevado, era um minhocão, e dele botar carro, porque não tinha mais espaço para carro, chegou ao ponto que, ao longo do minhocão, era uma degradação social e humana de tal ponto que não havia mais condições da cidade sustentar aquela situação, tinha que desmontar isso. E sabe aonde foi bater a discussão
para que se viabilizasse e pusesse o rio à mostra, como ali está, tem muito segredinho por trás disso. Tem muita água tratada sendo botada dentro do rio para poder voltar o rio a funcionar. Tem coisas por aí, né? Não vamos acreditar assim na solução tão milagrosa e sem querer saber exatamente o que esteja por trás. Mas eles tiveram coragem de desmanchar o minhocão, de tirar a cobertura, de desmanchar os prédios, de refazer, de levar as pessoas para outro lugar e dar-lhe grita. Tá? Eu tenho o vídeo da grita, né? Das pessoas que foram removidas daí. Né? E o problema aí era mobilidade. O segredo para transpor daquele minhocão para chegar de novo ao rio exposto foi a discussão da mobilidade. E sabe o que aconteceu? Isso eu aprendi. Enquanto se trata mobilidade e transporte como se fosse líquido, o volume de água, da similitude para entender a concentração, eles passaram a pensar a questão do trânsito não mais como água, mas sim como um gás, que na medida que precisa ele se expande, ele ocupa outros espaços. E assim eles viram que eles não precisavam do minhocão e que não mudou nada, e não prejudicou o desenvolvimento e nem a mobilidade da cidade, desmancharam o minhocão. Então, quem tiver na ideia aí de fazer minhocão para aumentar o fluxo de carro, não acredite que o minhocão vai resolver o problema. Curitiba investe muito nisso. Talvez amanhã o pessoal que vai discutir do IPUC vai mostrar o que significa a experiência de Curitiba, né? Tipos de ônibus, sistema de circulação. Agora tem carros híbridos, carro elétrico, tudo sendo experimentado. Então, é um laboratório, mas um excelente laboratório. Aí carros com tipos de fluidos diferentes. A coisa está borbulhando, está acontecendo. Curitiba, me parece, sim, acordou que ela não pode mais ficar em berço esplêndido do que foi feito na década de 70, porque no século XXI a coisa não está muito boa. Precisava ter entrado também no século XXI. Isso aqui no México, o pessoal, a solução foi desmanchar uma praça, e já existe o projeto, já existe a licença até ambiental, de fazer um monstro de um prédio para baixo. Eu estou indo para o México em novembro, num congresso, e eu espero que haja oportunidade de que alguém venha apresentar esse projeto e a gente não ficar só com a informação obtida sobre essa forma. Eu acho uma loucura. Alguém está errado. Será que não existe mais outra alternativa que morar que nem tatu? Olha as condições que vão ter que investir de energia para poder habitar adequadamente um ambiente desse. Nesse sentido, essa aqui é uma questão que eu tenho tentado equacionar. Quais seriam... Esse aqui é um projeto que eu não levei avante, que eu ainda sonho em que se realize, que é, olhando todas aquelas variáveis em vermelho e em azul, que eu conseguisse conciliá-las, de forma que eu tenha uma sustentação social. Ou seja, eu tenho um ambiente de concentração de pessoas onde as coisas funcionem. Então, para isso, eu imagino que o social mais o ambiental é aquilo que se chama do socioambiental, que o risco é, junto com violência, ocorrem os desastres, e que daria um sistema de indicadores calamidades. O sistema seria cruzado horizontal e vertical, até que eu tivesse um verdadeiro indicador com variáveis e unidades de medida, que eu pudesse fazer análise de performance de um ambiente, que eu pudesse evitar calamidades. Eu ainda vou procurar trabalhar num negócio desse, uma matriz como essa. Eu diria que cidades sustentáveis seria talvez o nosso sonho, mas eu espero que eu tenha deixado assim bastante aspiração para um debate, ou bastante indagações para o debate, ou que seja possível nós tirarmos, quem sabe, daqui algo que nem que seja pequeno, ele não será insignificante, que nós possamos contribuir nessa ideia de cidades sustentáveis. Mas para isso, nós precisamos bairros sustentáveis, nós precisamos de edificações sustentáveis, mas nada vai acontecer
se nós não tivermos o cidadão sustentável. É isso. Obrigado. Depois das falas do professor Carlos Garcias, a gente tem que tentar fazer uma provocação de debate. E é interessante as colocações do professor Carlos Garcias, porque começa e termina com algo que é fundamental quando a gente pensa em sustentabilidade. Medição de indicadores, que é algo que cada vez mais a sociedade precisa ter presente quando da execução dos trabalhos ou dos serviços públicos. O cidadão sustentável passa também por uma análise de discussão da necessidade. O que é necessário, né? Até que ponto é necessário determinadas obras de infraestrutura, obras de mobilidade urbana, obras de saneamento. Quando o cidadão, muitas vezes, não sabe por que tem uma obra de saneamento. Por que é feita uma rede coletora de esgoto? Por que é feita uma obra de infraestrutura urbana, que seja um viaduto, um minhocão? Ou por que é feita uma canalização, só para lembrarmos aqui da situação de Criciúma mais recentemente, evitar cheias, vamos canalizar o rio, vamos fazer um canal auxiliar, ao invés de tornar um rio vivo novamente, né? Vamos fechar o rio para permitir construção. Há uma tendência aí na cidade, pela especulação imobiliária, de tentar conduzir para isso. Agora, para buscar resultados efetivos de sustentabilidade, em alguns setores, fica fácil fazer quando nós temos uma base de dados primária, que às vezes tem que estar disponível no órgão público local, e às vezes tem que saber buscar esse dado, interpretar esse dado. Muitas vezes não é medido, né? Tudo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. E aí, para estabelecer um indicador de sustentabilidade confiável, por isso que eu fiz aquela fala inicial da precisão, os dados têm que ser precisos. E aí, como é que a gente vai buscar uma medida exata, direta ou indireta, que nos dê boa qualidade técnica para buscar a solução sustentável adequada? E como é que a gente vai ser capaz, né, ou capacitar, mesmo que seja um atendente no posto de saúde que possa relacionar a ocorrência de leptospirose com a questão de saneamento? Muitas vezes o registro não acontece, né? Ou sequer relaciona, às vezes, que está ocorrendo problema de leptospirose porque tem excesso de população de ratos. Então, a capacitação de todos e entendimento disso. Buscar a relevância, assim, realmente esse dado vai ser útil depois, vai ser monitorado, a sociedade vai cobrar dos gestores, em que pese a necessidade democrática de nós fazermos alternância de poder, mas a continuidade das políticas públicas para poder dar sustentabilidade às questões ambientais. E aí, mais uma vez, aquela questão, vai depender muito do cidadão exercer sua cidadania e cobrar isso. Nós vamos conseguir dados que vão ser mensuráveis, confiáveis e de fácil interpretação, ou eles podem levantar dúvidas? Acho que esse é um outro dilema, né, que fica para nós. E como é que a gente pode monitorar a sustentabilidade no ambiente urbano? Com que frequência, com que periodicidade, que indicadores vão ser usados? Em que pese a necessidade de fazer plano diretor, de fazer plano de saneamento, de fazer plano de resíduos, só para citar o Estatuto da Cidade, Lei de Saneamento Básico, Política de Resíduos Sólidos, o que tem servido para os municípios hoje em dia isso é cumprir a lei, porque se não cumprir a lei não tem repasse de recursos, no caso de resíduos. E o cidadão, ele sabe o que foi discutido, ele participou do processo de construção, ele vai cobrar a execução desse serviço ou a gente vai ficar, mais uma vez, só cumprindo tabela ou lei? Então, a construção da sustentabilidade, muitas vezes, passa também por algo que, para conseguir construir esse cidadão sustentável, é um papel nosso, enquanto pesquisa, buscar dados que deem garantia do indicador de sustentabilidade, mas também informar o cidadão do papel dele de cobrar isso. E hoje em dia a cultura não é mais construção coletiva, infelizmente a gente está numa cultura de construção individual, da solução individual.
eu vou me lixar para o lixo, eu jogo em qualquer canto. Eu não vou levar até o container, se for o caso, ou até um local de entrega voluntária, porque não é problema meu, é problema do município. Aí se fala em gestão compartilhada, se o cidadão não sabe qual é a função da gestão compartilhada. Talvez nós tenhamos que partir para ações mais enérgicas, realmente, para pena, para multa, né, para cobrança. Mas a gente vai conseguir avançar e ter indicador de eficiência, e ter indicador de sustentabilidade nos serviços públicos e na gestão ambiental urbana, para ter experiências sustentáveis e não fragmentos. A gente tem um exemplo de Criciúma, para quem vive em Criciúma, nós temos fragmentos de ciclovia. Quem se arrisca em andar numa ciclovia fragmentada, que não tem segurança? Só para dar um exemplo. E, no momento que nós tivermos esses dados, se nós conseguirmos fazer uma relação entre os dados mensurados e avaliados com confiabilidade e precisão, fazer comparações, buscar modelos, outros modelos, são importantes, é necessário, sim, mas sempre lembrando da questão local. Né? Não se faz a Agenda 21 sem discutir o local. Talvez seja uma das boas ferramentas esquecidas de planejamento participativo, social. Professor. Ok, eu vou... Acho que vai haver intervenções também. Sim, eu acho que nós podemos começar por aí, imaginar quantos instrumentos nós já temos disponível e quantos nós não utilizamos. Eu acho que é muito rico hoje, para quem faz engenharia, todos os instrumentos que estão disponíveis para ele aprender mais. Agora, lembrando que nós não fazemos engenharia se nós não tivermos referenciais. Então, se nós não tivermos a prática de medir, quer sejam coisas boas ou quer sejam ruins, nós não conseguimos fazer boas obras de engenharia. E não fazendo boas obras de engenharia, nós não conseguimos atender essa situação. Então, acho que eu continuo investindo, como você mesmo coloca também, num plano de informações e um banco de dados, de planejamento e de gestão. Gostaríamos de colocar em aberta questionamentos, fiquem à vontade, pessoal. Eu só tentei provocar também, eu concordo pelo menos com o que o professor Carlos coloca, nós temos que medir, nós temos que avaliar. Temos vários, em áreas diversas da área urbana, pesquisadores que trabalham, né? Bensen, Briguente, Campani, que você conhece muito bem, nosso amigo da ABS, que discutem indicadores de sustentabilidade na área de resíduos. Tem outros que trabalham com indicadores de área verde, por quantos metros quadrados de área verde para cada um de nós deveríamos ter. Tem indicadores de diminuição da geração de resíduos, se tem eficiência ou não da coleta. Como é que a gente faz para avaliar isso? A gente tem que ter dados, ter pesquisa, buscar... talvez uma das pesquisas mais importantes para buscar caminho de sustentabilidade ainda é algo que é básico, diagnóstico, levantamento de dados. Né? Ter dados para poder começar a medir e monitorar. E ter uma série continuada. Né? Não adianta você citar um caso típico de um plano de resíduos que por acaso eu li, professor Garcia, a semana passada. Uma cidade tinha lá que fazer a tal da composição gravimétrica. Eles tiveram a capacidade de dizer... Fizeram a composição gravimétrica, tiramos 10 quilos de lixo lá e fizemos a composição gravimétrica. Não seguiu o método, não seguiu metodologia nenhuma, não viu o princípio básico de como se faz. Qual é a validade desse plano? Zero. Né? Então a gente precisa muito investir em capacitação ainda. Boa noite, professor. Uma dúvida quando o senhor falou ali dos prédios subterrâneos. Isso não seria uma solução para locais de minas abandonadas? Não seria uma boa solução para lugares de mineração abandonados, que a gente não sabe o que fazer hoje, com um local de pedreira, de saibreira, de mina? Não seria uma boa solução uma construção de um prédio? Bom, Curitiba fez uma experiência interessante, executou uma experiência interessante. Transformou velhas pedreiras em obras de referência. A Unilivre, né? A Ópera de Arame, o Parque Tingui, o Parque Tanguá. Eram pedreiras que traziam certas possibilidades de risco para a população
que não soubesse se aproximar daqueles ambientes. E aí eles, para proteger, transformaram num parque, encheram d'água alguns buracos que tinham lá, e a coisa funcionou. E tanto funcionou que é uma atração turística dentro de Curitiba hoje. Então, isso aí realmente eu acho que é legal, eu acho que vale a pena ser investido. Porque o pior do que não usar é abandonar. E onde você tem abandono, você tem depredação, você tem proliferação de ambientes insalubres, e aí é pior. Então, como você citou, arquitetura, biologia, geologia, tem que ser multidisciplinar e interdisciplinar, porque dependendo do tipo de mina, vai ter um tipo de gás, ou pode ter pedras que estão soltas, quer dizer, é um trabalho de alto nível. Vai exigir trabalhos que eu acho que vale a pena ser investido, sim. Por que não? Sobre espaço, território, né? Não seria assim uma solução container? Os containers, que eu já vi isso, eu não lembro qual é o país, mas eles pegavam os containers e colocavam um em cima do outro, faziam outras estruturas, como casas. E aí tu não tem material de construção. Eles usam estruturas de isolamento interno, térmico, por causa da variação do tempo e tal. Fazendo isso. Nesse caso do container, tem empresas fazendo isso. Eu vi umas propagandas, infelizmente eu não vi, não pude ir em algum congresso que estivesse sendo debatido, discutido isso. Mas eu vi propaganda do pessoal transformando containers em escritórios luxuosos, né? E parece que está havendo uma demanda grande, porque o que agora tem de container velho, né? Esses depósitos, os containers, é um produto tão forte, tão resistente, que quando ele não serve mais para aquela missão que ele tinha para o transporte de produtos, ele passa a ser um problema sério em termos de descarte. Então, realmente, se existe a possibilidade dessa tecnologia de fazer esse tal aproveitamento, eu acho que é uma boa ideia pesquisar, porque seria um reuso, né? Então, que eu classificaria como reuso e acho que a ideia é boa. Com relação à Agenda 21, que o senhor falou, ECO 92, eu fui lá quando era estudante. Então, era uma esperança naquele momento para nós, estudantes, né, que era um novo momento, vinha uma saída para repensar o ambiente, e com tantas controvérsias e com tanta gente contra, quando a gente achou que o agronegócio, as commodities, era algo tão fundamental, né, que tinha que tirar as pessoas do campo para expandir as áreas para a empresa rural e também trazer essas pessoas para a cidade sem nenhuma condição de habitabilidade, e se encerram as políticas públicas, e no período subsequente começamos a pensar o transporte coletivo como transporte, até pensando baseado nas experiências de Curitiba, né? Outras cidades brasileiras começaram a pensar e a implantar projetos, mas ainda estamos patinando em tantas medidas que poderíamos ter feito. Esse é o meu sentimento, né? Eu acho que, vendo o senhor falando com tanta propriedade, nós sabemos que temos pessoas muito capacitadas no Brasil, cientistas sérios que estão comprometidos, pensando, gerando soluções. E por que a gente não consegue chegar ali, naquele ponto, né, de ter uma intervenção mais forte na sociedade? Qual é o caminho que nós precisamos fazer para chegar na sociedade e trazer essa sociedade para conversar conosco, né? Porque, como o senhor bem disse, o Estado ele não tem condições de fazer esse trabalho sozinho. Dentro do Estado também, as pessoas como o senhor, ou como outros cientistas que são mais profundos e que pensam numa política de mais longo prazo, eles não têm muita chance de permanecer. Então, porque são 4 anos ou são 2 anos de política que precisam ter resultados imediatos, né? E esses processos mais profundos de transformação, eles gastam tempo, gastam envolvimento, e os resultados não vêm de uma hora para outra,
né? O que nós precisamos fazer para conseguir chegar na sociedade? Acho que a universidade, eu tenho 20 anos de formada, de experiência profissional, sou professora aqui na instituição, mas também vim para Criciúma quando fui responsável pela implementação do Sistema Integrado de Transportes Coletivo aqui, fiz o projeto operacional desse sistema, era uma esperança também de uma evolução, de uma construção de uma cidade sustentável, mas a gente vê que acontecem ciclos e esses ciclos param e não avançam, né? Porque a sociedade, o cidadão, ele ainda não está convencido, né? Como produtos que estão no mercado, que o senhor bem colocou, né, na parte de energia, tantas soluções que tem aí, até de eletrodomésticos e tudo, mas a sociedade ela não consegue ainda ver o que está acontecendo, né? O que nós precisamos fazer? O senhor, com tanta experiência de pesquisa, de universidade, de intervenção, qual é o caminho que o senhor vê para a gente chegar na sociedade, dialogar com ela e fazê-la compreender esse processo e tomar parte nele como aquela que vai multiplicar esses resultados e vai gerar essas soluções. As soluções simples e que podem ser aplicadas no dia a dia para qualquer cidadão. Eu trabalhei 8 anos como membro da Agenda 21 Paraná, representando a PUC no Conselho da Agenda 21 Paraná, e a gente teve, vamos dizer assim, muitos sonhos. Trabalhamos muito, fizemos muito, e realmente o residual é pequeno. Há uma resistência, eu não sei, não é interesses escusos. Há uma certa, nós não conseguimos romper essa resistência. A Agenda 21 é uma coisa simples, e parece que as pessoas não estão preparadas para o simples. Eu dou um testemunho como eu não estava preparado para o simples. Trabalhei 5 anos nas comunidades ilhadas do Paraná, com pessoas simples, pescadores, em que o programa de atendimento médico da universidade não conseguia levar solução. Quando eles davam remédio, os médicos, os enfermeiros, eles começaram a ver que a população não melhorava de saúde. Aí nós estávamos iniciando um instituto lá na PUC, nós nos envolvemos e fomos lá ver por quê. Bom, com a água que eles tomavam o remédio, realmente eles não poderiam ficar bem, não poderiam melhorar a saúde deles. Então nós fomos levar saneamento. Aí eu errei. Aí eu fiz errado. Então, nós fazia de dia, eles quebravam de noite. Porque eu não sabia dialogar qual era a necessidade efetiva deles. Que modelo que eu tinha que fazer. E eu fui levar o modelo que nós fazia na cidade. Porque eu era um engenheiro que tinha feito 300 projetos de cidade. Então, eu errei. Quando eu apareci, nossa equipe, que escreveu quase um documento, Minha Culpa, Minha Máxima Culpa, é que nós começamos a perceber que a solução era simples. Era só escutá-los e fazer aquilo que eles dissessem que eles precisavam e que eles usariam. Então, me parece que a gente sempre está buscando uma solução de uma inovação, porque eu sou engenheiro, porque eu sei fazer, porque assim aqui vai ficar bonito, isso aqui é solução milagrosa, e passa ao lado de uma solução simples e que poderia ter mais efetividade. Mas lembra, na década de 80, tecnologias apropriadas. Nós ficamos 10 anos estudando tecnologias apropriadas e o pessoal pensava que tecnologia apropriada era construir coisas simplórias. E não era nada disso. Poderia ser uma coisa como foi aquelas questões de um vaso sanitário poder funcionar perfeitamente com 3 litros, quando estava consumindo 30, 40 litros numa descarga. Era uma solução que estava à vista e que as pessoas não percebiam. Foi investido muito em estudo e a coisa ficou simples. Quando ficou simples, hoje todo mundo, seria um absurdo você entregar um equipamento que gaste 30 litros para dar uma descarga. Então pegamos uma coisa que levou tempo para o pessoal se acostumar. A Cidade do México teve que implantar. Na Cidade do México eles não tinham mais água. Quando eles implantaram um programa como esse, sobrou água por mais 5 anos. Então, nós estamos pensando assim, nós temos que descobrir, talvez, como
demonstrar para a população. Como eu estou à frente de universitários, eu acho que assim, temos que estudar, pesquisar, acessar o banco de informações, banco de dados, estar atentos que pode ser que a solução seja simples. Não quer dizer que ela seja uma solução não engenheiral, vamos dizer um termo simples aí. Porque nós temos que ter coragem de também desenhar o simples, mas o simples que funcione e que tenha fundamentos técnicos, e não fazer a concessão técnica. E aí está um desafio. Precisa ter muito mais conhecimento, precisa ter muito mais coragem técnica. Não vamos tirar as barras de ferro para diminuir uma estrutura de uma viga, mas nós vamos fazer uma viga que é suficiente para resistir àquela carga. E aí é muita engenharia. Botar água o suficiente, fazer coleta de lixo o suficiente. E essa ideia do suficiente é que nós não entendemos, acho que ainda. Nós continuamos gerando muito lixo. Só para contribuir com o professor Carlos Garcia, assim, me parece que a universidade, nós, mundo acadêmico, nós temos que vencer um dilema da academia. Não podemos ficar, como o Luiz Silveres coloca, achando que nós somos o castelo e murado, que tudo que tem aqui dentro vai repercutir lá fora como a melhor forma de resolver os problemas da humanidade. Se fosse assim, todos os nossos problemas aqui mesmo da nossa universidade já estariam resolvidos, em termos de sustentabilidade. A universidade ela tem que saber fazer duas coisas, ou três. Se esse castelo realmente é o canto onde tem, dentro dos muros da universidade, toda a solução das mazelas da sociedade, nós, no mínimo, temos que saber tocar o sino para ecoar essas soluções lá fora. Senão nós não vamos ficar só com as soluções no trabalho de conclusão de curso, na pesquisa de iniciação científica, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, e não vai chegar na sociedade. Então, a universidade ela tem que ter também capacidade e coragem, assim como anuncia as soluções, também denunciar os problemas e apontar as soluções. Daí, quem sabe, isso começa a reverberar e ter soluções de continuidade na sociedade. Aí a gente vai fazer o nosso papel de universidade e de pesquisa, de extensão e de ensino. Eu gosto de lembrar aquela frase que é dita que foi Einstein quem disse, né? Que dos problemas que existem, estes existem porque nós não temos conhecimento suficiente para resolvê-los. Porque esses são problemas porque nós fomos ignorantes ao ponto de achar que tinha solução e criamos um problema. Quer dizer, aí já vem uma provocação de alguém que entendia um pouco de pesquisa, né? Quer dizer, nós temos que fazer essa visão sistêmica, que as pessoas normais, as pessoas que estão na sociedade, às vezes têm. Nós é que não sabemos ler a linguagem que ele está te dizendo isso. Então, é preciso fazer uma engenharia plena e não uma engenharia de partes. Quando nós construímos, quando o pessoal do design projeta um objeto, ele tem que pensar o seguinte: esse objeto vai virar lixo, vai virar resíduos. Quanto resíduo eu vou gerar? E aí talvez comece a pensar que dá para revolucionar. Na pesquisa, enquanto tem mais alguém, vamos tentar lá. Num dos estudos que nós estamos fazendo, começou um trabalho de conclusão de curso do Renan, que ele deve terminar até o fim desse ano, e ele se motivou pelo trabalho, já estava junto com a gente, de que ele queria trabalhar sobre redução de resíduos. E conversa vai, conversa vem, eu provoquei ele. Que tal você trabalhar com farmácias? Já estou cansado de ir em farmácia, que eu quero um comprimido, e os caras me dão um monte de lixo que vem envolvendo o comprimido. E ele começou. No início, o pessoal começou: você está louco, você está perdendo tempo, o que é isso? Você foi logrado, não vai fazer coisa nenhuma, isso não vai servir para a tua vida. Mas ele continuou fazendo. Agora, o que estão? Tem donos de rede de farmácia procurando ele, nos procurando, querendo discutir o assunto. Aquela Nicei, nós ficamos sabendo que eles têm toneladas de lixo no setor de estratégia e logística de distribuição de remédios para as farmácias, que eles não sabem como resolver o problema. Nós fomos ver a linha do tempo da produção de remédios e como efetivamente funcionavam as farmácias ao longo do tempo. E nós entramos numa
que agora a coisa ficou bem clara. Nós deixamos o marketing, a venda, o sucesso financeiro entrar no setor de saúde de tal forma que nós sofisticamos muito o remédio, que era para curar o cidadão, que virou um produto muito caro. O professor acha que o caminho seria a inserção do pesquisador, do profissional criador na política para intermediar essa distribuição do conhecimento? Nós temos que separar política de governo de política de Estado. E pensar que o que nós queremos é política de Estado, que é de continuidade e que os serviços sejam feitos em benefício do cidadão. Que toda política que está lá tem uma única missão, ser o gestor do cidadão, independente do partido que ele pertence. E eu acho que nós, como técnico, eu não sou um bom político, eu não saberia ser um gestor político. Eu posso, e já fiz trabalhos, onde eu fui procurado por políticos sérios para discutir coisa séria. Mas um deles queria construir sistema de indicadores para que impedisse aquela proliferação de emancipação municipal, onde criaram um monte de municípios, onde no Paraná nós temos 94 municípios que não poderiam existir, não poderiam ter se emancipado. Infelizmente, eu trabalhei muito com eles e nós não conseguimos criar um indicador que dissesse assim: para que se faça uma emancipação do município, tem que se criar, tem que atender esses indicadores, esses referenciais. Por quê? Porque todos os que nós criamos tinha, se não fosse sério, não resolvia. Então, eu acho que aí é a seriedade. E aí é a escolha que nós temos que fazer. Eu acho que cada qual tem que fazer aquilo que ele sabe fazer. Eu vejo hoje como um dos grandes problemas das cidades é a questão da mobilidade, e principalmente porque não se está utilizando o transporte público como deveria. E não existe uma estrutura, efetivamente, de qualidade desse transporte público para incentivar as pessoas a utilizar. Somado a isto, o governo ainda da redução de impostos para a aquisição do veículo. Então, isso vai transformando as cidades num verdadeiro caos de circulação, de espaços públicos para outras atividades, porque se precisa estacionar esses veículos, né? E não se incentiva, por exemplo, a questão das ciclovias. O governo não isentou de IPI as fábricas de bicicletas para que pudesse produzir bicicletas melhores, enfim. E hoje o cidadão está sendo incentivado como uma questão de status a ter o seu veículo, né? As construções, isso mais puxando para a área da engenharia, elas têm buscado construir espaços cada vez maiores para veículos nos prédios. Então, hoje o imóvel ele tem maior valor se tiver 2 vagas de garagem, que é o mais comum de se ver. E os prédios garagens que estão também sendo erguidos e cada vez mais. Quando o senhor citou aquele exemplo daquele prédio no México, e eu até achei muito interessante que o senhor disse que para habitação lhe parecia inviável pela quantia de recursos que teriam que ser trabalhados por questão de ventilação, etc. Mas eu conheci uma experiência na Europa de prédios garagem, subterrâneos, de até 8 andares e como prédio garagem. Hoje, nas grandes cidades, talvez fosse, não só nas grandes cidades, as pequenas cidades, fosse uma das soluções para tirar esses veículos todos da rua, já que essa mentalidade de que as pessoas deveriam utilizar mais o transporte, utilizar outros meios de locomoção e não só o automóvel, isso é a longo prazo, né? Tem que começar a ser trabalhado desde cedo. E a gente vê cada vez mais propaganda de veículos, das crianças indo para a aula e de carrão, e aquilo é um status já desde criança. Aqui na própria universidade, claro que as pessoas não têm às vezes o acesso ao ônibus para vir das comunidades aí dos municípios vizinhos, mas nós temos aqui uma imensidão de veículos no pátio da universidade. Então, talvez fosse uma das soluções, né, a curto prazo, que a gente conseguisse trabalhar essa mentalidade de construir, então, prédios garagem, né, mais subterrâneos, para ocupar melhor esse espaço aí, já que
que é o espaço das ruas não tem mais como circular, né? Já chegamos no caos em várias cidades. No caso do planejamento urbano e na gestão das cidades, algum tempo atrás, décadas de 70 principalmente, veja que Curitiba criou a cidade industrial, né? Eu até fiz obras lá. Era um absurdo hoje, porque você faz o local de trabalho e o local de morar. Aí dá-lhe deslocar de onde mora para onde trabalha. Então, hoje já se fala em planejamento em áreas com sistemas mais heterogêneos em termos de uso do espaço. Então, aí já começa a diminuir um problema da mobilidade. Mudar a concepção de cidade. Não mais espaços específicos, mas sim mesclar o máximo possível. E aqueles que não for possível, aí um bom sistema de mobilidade. Eu lembro que eu fui com minha esposa para Paris, ganhei uma viagem lá e fui embora, por uma empresa que nos deu um sorteio. Haja sorte, né? Passei uma semana lá, nós passamos uma semana. Naquela semana eu não usei carro. E nós fomos a todos os lugares que precisávamos ir. Inclusive eu tinha que ir do sul para o norte, em Paris. Nós fomos de metrô, de trem, depois de ônibus, e o ônibus nos deixou na porta da empresa. Só andamos de carro porque nós chegamos um pouco atrasado, meia hora, e aí o engenheiro diz, olha, como você é um brasileiro, você veio aqui, você não andou de táxi, só que eu não contei para ele que eu não andei de táxi porque estava chovendo em Paris e os táxis sumiram, né? Eu atrasei meia hora e ele me atendeu, porque senão ele não teria me atendido porque eu cheguei meia hora atrasado. Daí ele pegou o carro dele e nos levou numa obra, mostrar, etc. Então foi uma lição de mobilidade. Infelizmente o Brasil optou por carros. Perdeu o trem, né? Não fez trem. Perdeu de não usar o fluvial num país com tanta água. Então, realmente, eu acho que nós precisamos investir em outros modais de transporte. E aí a discussão da mobilidade está exatamente nisso. O ano passado eu participei numa banca de um aluno nosso lá no mestrado, que agora está fazendo doutorado, em que ele defendia a solução por bicicletas. E aí ele virou empresário, e eu estava conversando com ele a semana passada, estive conversando com ele, faz 2 anos que ele está investindo. Agora ele começou a ter resultados, porque ele teve que mudar, influenciar na mudança política na cidade, ele teve que facilitar, haviam barreiras que ele teve que derrubar, teve que mudar critérios, mudar normas, mudar leis, influenciar, brigar, e agora já começa a dar certo. Uma coisa que sempre foi, a dissertação dele mostrava, e a tese está mostrando, que o que precisava é fazer um sistema mais fluente, mais simples, né? Em que o sujeito não precisasse voltar no lugar para devolver a bicicleta, mas teria um centro. Isso no mundo todo já existe, em alguns lugares que funcionam, mas também tem que ter um fluxo que ele possa ir para qualquer lugar, então tem que funcionar a bicicleta. Curitiba implantou como é que chama lá, não me lembro direito o termo, lá na 7 de setembro, Via Calma. Olha, por um lado, não discutiu suficientemente com a população das ruas ao redor da 7 de setembro, e isso trouxe uma série de transtornos. Então vai ter que ter ajustamento. Mas a proposta foi diminuir a velocidade dos carros, de forma que ali naquela região, o principal circuito é bicicleta. E que houvesse o verdadeiro entendimento de que os dois tinham que se entender, a bicicleta e o carro. Só que os carros estão andando a 30 km por hora e os ônibus estão andando a 50. Aí os ônibus começaram a fazer acidentes. Então agora estão reduzindo a velocidade dos ônibus. Há uma grita geral pelas pessoas que dizem que aí o comércio foi prejudicado, que as pessoas que moram por ali. Essa discussão aconteceu quando criaram a peatonal, né, a rua de pedestre, que é o centro de Curitiba. A grita foi por aí também. Como é a grita daquele que houve aquela desmonte lá do Minhocão, lá em Seul, né? Então, tem que ir dosando. Mas realmente eu acho que... Eu não sei se eu continuaria buscando a solução de onde pôr o carro.
eu gostaria de ver o componente dizendo tire isso carro. O desafio é tirar o carro. Mas aí eu ando de carro, então eu digo, eu também não teria que andar de carro, né? Me parece que a gente precisa compreender um pouco melhor a arte de ser feliz numa cidade sustentável e aprender a olhar melhor os indicadores para buscar a sustentabilidade. Eu acho que é possível. Agora, vamos construir isso, buscar indicadores, e é o desafio que fica para quem trabalha na academia, na pesquisa, sempre estar buscando soluções que sejam simples e execuíveis e que deem sustentabilidade. Acho que esse é o grande desafio que o professor Carlos deixa para nós, e a gente tem muito a agradecer. Não sei se o professor Carlos quer colocar mais alguma coisa. Eu quero dizer que, para mim, é muito bom estar aqui. Cada vez que a gente tenta responder uma pergunta, lá atrás fica a pergunta maior, né? Talvez eu pudesse ter respondido melhor. Fica o desafio e a gente já volta, quando vai fazer algum trabalho, já tem mais uma coisa que ajuda a gente a desenvolver. Eu acho que eventos como esses é uma das formas que nós podemos fazer e devemos replicar e fazer mais. Talvez adotar uma questão assim, vamos trazer sempre mais um junto? Vamos entrar, sempre possível, trazer alguém para mais uma discussão? Nesse ponto eu pratico isso. Eu tenho meus alunos que estão aqui, meus colegas profissionais, né? E a minha sala tem 9 alunos que trabalham comigo. Sempre. E eu vou renovando. E eles mesmos vão indicando os outros. Eu não seleciono o aluno. É o próprio aluno que trabalha comigo que seleciona outro aluno. É um processo. E tem dado certo. E aí eles vêm como aluno, ficam fazendo PIBIC, depois fazem trabalho de conclusão, depois vêm para o mestrado alguns, vai para o doutorado também. E a gente fica feliz porque a gente encontra eles praticando isso que a gente quer que seja praticado. Favorecendo mais pela intelectualidade, pela capacidade e pela vontade de envolvimento. Então, acho que a ideia é sempre trazer mais um. Talvez, se cada um trouxer mais um, esse outro traz mais um, e aí nós vamos multiplicando e fazendo o efeito multiplicador. Obrigado.